Olá, eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus. Hoje eu vim compartilhar com vocês Gálatas capítulo 2, a parte 2, onde relata que Paulo repreende a Pedro. O verso 11 diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. O título fala, né? Paulo repreendendo Pedro. Às vezes a gente precisa ter conversas difíceis com as pessoas, a gente precisa repreender. E uma coisa que eu aconselho é você orar, sabe? Falar com Deus, se realmente é necessário você se posicionar, se é para você repreender, que você repreenda com amor, por detrás dos bastidores, chama a pessoa em particular, né? O capítulo vai continuar no verso 12 e vai dizer assim: Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo até Barnabé se deixou levar. E aí a gente vai fazer uma pausa aqui no verso 13 e vai refletir sobre uma coisa. O que você tem permitido se levar? Porque Barnabé se deixou levar aqui. Vamos continuar. Verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, olha só. Por que Paulo repreendeu Pedro? Eles não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho. Declarei Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém, preste atenção aqui agora no verso 16, ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pela religiosidade, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a essência, mediante a fé em Jesus Cristo. A Bíblia ela é bem clara. Não tem um plano B. É o único plano, é mediante a fé em Jesus Cristo. Ah, mas tal coisa, não. Ah, mas não. Ah, mas também não. Gálatas capítulo 2, verso 16, deixa muito claro. Essa versão que eu estou usando aqui é a NVI, a Nova Versão Internacional. Mediante a fé em Jesus Cristo. E aí o verso vai continuar e vai dizer: Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Ou seja, volta para o começo do verso, né? Esclarecendo mais uma vez, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque pela prática da lei, ninguém é justificado. Ou seja, a mesma coisa se repete no verso 3 vezes. Não é pela lei, não é pela lei, não é pela lei. O verso 17. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, o ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, prove que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Para quem você tem vivido? Fica a pergunta. Verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Reflete nesse verso 20. Você pode dizer isso hoje? Você vive o verso 20 hoje? Você pratica o verso 20 hoje? Você pratica ele na sua vida? E aí, para fechar esse trecho, diz assim no 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Até o próximo vídeo.